Então eu vou continuar agora, tá? Então, só recapitulando, eu falei da massa primeiro, a ideia de massa, falei da massa de um átomo, depois eu falei da massa de um elemento químico. Agora, ó, eu quero falar para você um novo conceito que é muito parecido com o que a gente está falando, que é o conceito de massa molecular. Ó, eu já falei do conceito de massa de um elemento químico e agora eu vou falar da massa molecular. Massa molecular ou MM. O que é a massa molecular? Presta atenção. O que vai ser a massa molecular? A nossa massa molecular vai ser, ó, vou escrever o conceito aqui para você, é a massa de qualquer fórmula química. Qualquer fórmula química. Então, ó, vamos continuar o nosso raciocínio. Por exemplo, ó, quando eu falo para você que a água tem fórmula H2O, o que significa isso? Que em uma moléculazinha de água eu tenho, atenção, 2 átomos de hidrogênio, e aqui não aparece, quer dizer que é 1, está escondido. Sempre que é 1, a gente omite um átomo de oxigênio. Qual que vai ser a massa dessa fórmula química aqui? Então, a massa molecular da água vai ser o quê? Vai ser a massa do hidrogênio, que você já sabe, ó, que se hidrogênio tem massa 1... desculpa aqui, gente. Bom, se você sabe que o hidrogênio tem massa atômica 1, então aqui, ó, é 1U. O que vai ser a massa da água? Atenção, a massa da água vai ser a massa atômica do elemento hidrogênio, tá? Somada com a massa atômica do elemento oxigênio. A do elemento oxigênio você também já sabe. O oxigênio, ó, é 16U. Então, vamos seguir. Qual que vai ser a massa atômica da água? Vai ser a massa do hidrogênio, que é 1U, só que eu tenho 2 hidrogênios, mais a massa atômica do oxigênio, que é 16U. Somando isso tudo, vai dar o quê? 18U. Então, a massa de uma moléculazinha de água é 18U, tá bom? Vamos continuar o nosso raciocínio. Atenção. Se eu falar assim, ó, a fórmula que eu quero agora é o NaCl. Qual que é a massa molecular? Se massa molecular, que é a massa de qualquer fórmula química, qual que vai ser a massa molecular do NaCl? Atenção, gente. Embora NaCl não forme moléculas, nós podemos calcular a massa de uma fórmula de NaCl. O que uma fórmula de NaCl é? É a fórmula que indica a menor proporção possível entre os cátions sódio e os ânions cloreto presentes lá no retículo, tá bom? Então, o que vai ser a massa do cloreto de sódio? Vai ser a massa do sódio, que é 23U, somada com a massa do cloro, tá bom? A massa do cloro, se a gente calcular usando esse mesmo procedimento, esse mesmo raciocínio que nós fizemos aqui, ó, nós vamos achar que a massa atômica do cloro, a massa atômica do elemento cloro, é 35,5U. Presta bem atenção no raciocínio que eu vou fazer aqui agora, que é só uma observação, tá? É só uma observação. Cloro na natureza existe como cloro 35 e existe como cloro 37. A abundância do cloro 35 na natureza é 75%, tá? E a do cloro 37 é 25%. Se você fizer aquela continha, você vai descobrir que a massa atômica do elemento cloro é o quê? Ó, aquela continha lá que nós fizemos mais cedo. A massa atômica do elemento cloro é o quê? Presta bem atenção. É 35U vezes 75 mais 37U vezes 25. Isso tudo dividido por 100. Se você fizer essa continha, você vai achar que a massa atômica média do elemento cloro é 35,5U, tá? Que é o valor que está lá na tabela periódica. Galera, isso aqui não significa que existe um átomo de cloro com massa 35,5U, não. Essa é a massa atômica média de todos os átomos de cloro que existem na natureza. Na natureza só existe átomo de cloro com massa aproximadamente 35U e aproximadamente 37U. Não tem um que tem massa 35,5 não. 35,5 é a massa atômica média do elemento cloro, tá bom? Então vamos continuar nosso raciocínio. Aqui no NaCl a massa atômica média do elemento cloro então é 35,5U. E se você somar isso tudo, você vai ver que a massa molecular dessa fórmula é o quê? É 23U
mais 23U mais 35,5U. Então, a massa molecular, do NaCl é 58,5U. É a massa de uma fórmula química, tá bom? Ô, gente, só quero comentar aqui, um íon. O que é um íon? Ó, o que é um íon? Íon, vamos voltar e relembrar o conceito de íon. Íon é uma espécie eletricamente carregada. Um íon pode ser positivo ou pode ser negativo. Um íon positivo é um íon que perdeu elétrons. E um íon negativo é um íon que ganhou elétrons, tá bom? É um átomo que ganhou elétrons. Então, um íon positivo é um átomo que perdeu elétrons. Um íon negativo é um átomo que ganhou elétrons, tá bom? Presta atenção. Em algum momento da sua vida, eu já te disse que a massa de um elétron é desprezível. Atenção, a massa de um elétron não é zero. A massa de um elétron é desprezível. A massa de um elétron é 1 dividido por 1846. 1 dividido por 1836 unidades de massa atômica. Só relembrando aqui, ó, a massa de um próton é uma unidade de massa atômica. Quer dizer que se eu fizer uma balança, de 2 pratos, igual aquela do começo da aula, e botar aqui, ó, um próton, um próton. Do outro lado da balança, eu preciso colocar, ó, um punhado muito bom, muito grande de elétrons. Eu preciso colocar um punhado enorme de elétrons. Nesse punhado enorme de elétrons, eu tenho que ter 1836 elétrons para equilibrar essa balancinha de 2 pratos que eu desenhei aqui, tá bom? Então, vamos lembrar. Se a massa de um elétron é desprezível, pensa comigo, o que vai ser a massa do cátion sódio? Gente, perder ou ganhar elétrons não muda muita coisa numa massa, tá bom? Não muda muita coisa na massa. Então, a massa atômica do cátion sódio vai ser a mesma massa atômica do elemento sódio, que vai ser quanto? 23 unidades de massa atômica. Se eu falar assim, Lucas, calcula para mim aí, então, a massa atômica do O2-, sem problema. Qual que vai ser a massa atômica do O2-? A massa atômica do O2- vai ser a mesma massa atômica do elemento oxigênio, que é quanto? Aproximadamente 16U, ok? Aproximadamente 16U, beleza? Lucas, então tá, beleza. Então, já que é assim, calcula para mim a massa de um íon poliatômico. O que é um íon poliatômico? É quando eu tenho mais de um átomo ligado a outro e esse conjunto todo forma uma espécie eletricamente carregada, tá bom? Eu tenho diversos átomos que estão unidos de alguma forma, normalmente por ligação covalente, mas alguém desse grupo perdeu ou ganhou elétrons, tá? Então, faz com que a quantidade de elétrons nesse agrupamento de átomos seja diferente da quantidade de prótons. Isso faz com que ele fique com carga positiva ou com carga negativa. Por exemplo, aqui eu representei o íon sulfato. O íon sulfato é um átomo de enxofre que está ligado a 4 átomos de oxigênio. E alguém nesse processo aí ganhou 2 elétrons, beleza? Alguém nesse processo ganhou 2 elétrons. Galera, ganhar 2 elétrons não muda muita coisa significativa na massa, porque a massa de um elétron é desprezível. Então, qual que vai ser a massa molecular desse meu SO4 2-? Desse íon, que é um ânion no caso? Vai ser a massa do enxofre. A massa do enxofre, se você olhar na tabela, você vai ver que é 32U, mais a massa do oxigênio, que é 16U. Só que são quantos oxigênios que nós temos lá? Lá nós temos 4 oxigênios. Isso tudo, ó, não soma, nem aumenta, nem diminui. Isso tudo é somado, tá? Você não vai aumentar nada, nem diminuir nada em relação aos elétrons. Se você somar isso tudo, vai dar o quê? 16 vezes 4, que dá 64. 64 com 32 dá 96 unidades de massa atômica. Tá bom? Então chega, né? Só quero fazer um comentário aqui muito específico, que é uma coisa importante a gente fazer. Galera, alguns sais retêm água no seu retículo cristalino.
Por exemplo, ó, se eu falar para você que o carbonato de sódio retém no seu retículo cristalino, para cada uma fórmula dele, 10 moléculazinhas de água, eu estou dizendo para você, ó, que esse carbonato de sódio é decahidratado. Isso aqui é um pontinho, você representa desse jeito mesmo. Isso significa que para cada uma unidade dessa fórmula, você tem 10 moléculazinhas de água presas no retículo, tá bom? Como é que você vai calcular a massa molecular desse sal hidratado? Como é que você vai calcular ela para mim? Vai ser a massa molecular do carbonato de sódio, somado com a massa molecular, somado com a massa molecular da água. Lembrando que eu tenho 10 moléculazinhas de água. Então, ó, presta bem atenção, vamos fazer bem rápido. Qual que vai ser a massa molecular, então, desse sal decahidratado? Deca porque tem 10 moléculas de água no retículo. Se tivesse 2, era dihidratado. Mas aqui é deca. Então, vamos lá. Qual que vai ser a massa molecular do carbonato de sódio decahidratado? A massa do sódio vai ser 23 vezes 2, mais a massa do carbono, que é 12, mais a do oxigênio, que é 16 vezes 3. Isso tudo, ó, vou somar agora com a massa molecular da água. Quanto que é da água? Do hidrogênio, que é 1, vezes 2, porque são 2 átomos de hidrogênio, mais a massa do oxigênio, que dá 16. Ó, só que isso aqui, ó, é a massa de uma molécula de água. Só que são 10 moléculas, tá bom? Essa aqui, ó, é a massa do carbonato de sódio, Na2CO3. Então, quanto que vai ser isso aqui tudo somado, gente? Vamos lá, rapidinho, me ajuda aí. Então, vai ser o quê? 23 vezes 2, que dá 46. Ó, 46 mais 12, mais 16 vezes 3, que dá 48, mais 18 vezes 10. Vamos lá, velho, vamos fazer essa conta aqui, velho. Galera, ó, 48 com 12 dá 60. 60 com 46 dá 106. 106, 18 vezes 10 dá 180. 180 mais 106 dá 286 unidades de massa atômica. Essa é a massa molecular do nosso carbonato de sódio decahidratado. Se eu pegar uma formulazinha dele, eu vou ter 2 cátion sódio, 1 ânion carbonato e 10 moléculazinhas de água rodeando ele aí, tá? A massa molecular do carbonato de sódio decahidratado, então, é 286 unidades de massa atômica, tá bom?